Paz, Senhor. Eu sou o Vini. Eu sou o Di. Nós somos a Trindade mais eu. Estamos começando um novo quadro nesse vídeo. Você sabe quem é ou você conhece? E hoje começaremos falando sobre um homem que eu acho que não é tão conhecido. Tá até aqui na tela. Jerônimo Savonarola. Ele é o precursor da grande reforma protestante, que nós já falamos no vídeo anterior um pouquinho sobre Martinho Lutero. Se você não assistiu ainda, assiste aqui o vídeo sobre a história do hino 581. E hoje nós vamos falar sobre Jerônimo Savonarola, veio um pouquinho antes de Martinho Lutero. Como o título já fala, ele é o precursor, né? Então é uma das... Por mais que a história dele seja desconhecida, ele tem uma grande importância na reforma protestante. Ele vem abrindo o caminho, né? Sim. E começamos falando um pouquinho sobre ele, né? Quando a gente fala de reforma protestante, a gente sempre lembra do nome de Lutero, que foi o grande reformador que Deus utilizou para reformar a igreja. Você sabia então que a vida de Savonarola foi um dos precursores, como assim o Di já falou, e ele foi abrindo o caminho, e isso ficou evidente depois de sua morte. Vamos falar um pouco então sobre ele, né? Ele era o terceiro de uma linhagem aí de 7 filhos, né, da sua família. Tem alguns que tem mais, né? Mas imagina, ele era o terceiro aí de 7, já tá ficando para Deus, né? Cuidar, né? Nasceu de pais cultos e de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. Quando ele era pequeno, o menino tinha costume tanto de orar e de jejuar. Quando esse menino se tornou jovem, essa vontade aumentou também. E uma das coisas que mais influenciaram a vida de Savonarola foram os escritos de Tomás de Aquino. Então, logo depois da Bíblia, que foi o livro principal da vida de Savonarola, os ensinamentos de Tomás de Aquino, os escritos, lembrando que Tomás de Aquino foi uma das pessoas que mais publicou livro, né? Ele tem uma vasta biblioteca. Então, Savonarola, ele entrou através da teologia com esses conceitos de Tomás de Aquino. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visão. A oração era uma grande consolação para ele. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio e ficava repetidamente molhados de lágrimas. Ou seja, o que eu acabei de dizer, ele era uma pessoa que dedicava a sua vida em constante oração aos pés do Senhor. Depois de passar, então, 7 anos no mosteiro de Bolonha, né, Jerônimo, então, vai para o convento de São Marcos, que ficava em Florença. Grande foi o seu desapontamento quando ele chega em Florença e ele vê que o povo florentino, né, então ali da Itália, era tão depravado quanto os demais lugares. Lembrando que Savonarola, ele era católico, então a doutrina católica, ela tem essa premissa de acreditar que o homem, os seus feitos, as suas obras, é que influenciam na sua salvação. Então Savonarola ainda não conhecia, né, que somente a fé salva o pecador. Então quando ele vê essa cidade toda depravada, ele fala, como essa cidade vai ser salva com essas obras que elas têm realizado? No convento de São Marcos, apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia cada vez mais o terror da vingança do Senhor que se aproxima e, às vezes, entregava-se a trovejar do púlpito contra a impiedade do povo. E o ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia, e essa fé também crescia na mesma proporção. A história vai falar que certa vez, enquanto ele estava no púlpito, sobreveio uma visão a qual ele ficou imóvel cerca de 5 horas. Peraí, parece que Certa vez, enquanto estava sentado no púlpito, sobreveio uma visão durante a qual ele ficou imóvel por cerca de 5 horas. Nesse período, os presentes que estavam ali na igreja contemplaram o rosto do pregador brilhando. Pensou você ficar aí 5 horas paralisado depois de uma visão? E olha que interessante, né? Imagina o que Savonarola não viu através desta visão que Deus deu, né? Savonarola pregava sobre o julgamento de Deus, trovejava contra os vícios, o crime, a corrupção, como o Vini falou, né? Contra a depravação, né? O pecado.
inclusive desenfreado da própria igreja que ele fazia parte. Como resultado, o povo abandonava então a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Que coisa maravilhosa. Que revolução na cidade, né? Exatamente. E em Florença, as crianças fizeram procissões coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Veja que a mudança ela ocorre até nas crianças. A cidade ela começa a passar por uma conversão, né? Podemos dizer assim, e começam aí a limpar tudo que talvez não... Não, e lembrando que prestava. o Carnaval de Florença ele é conhecido como aquele baile de máscaras, né? Então tem toda uma tradição. É a mesma coisa que a gente pegar nos dias de hoje, o Brasil, que tem toda essa cultura do Carnaval, você pegar todos os carros alegóricos e tudo e fazer uma fogueira gigantesca, porque a transformação do Evangelho através da vida desse pregador que tinha uma vida reta perante a Deus, causou tanta comoção e levou aquele povo a uma adoração tão genuína que as coisas supérfluas, as coisas que eram coisas de pecado, eles abandonaram para servir a Deus. E olha só, com essa arrecadação aí, ou essa limpeza, eles formam em uma praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura, com todo esse lixo que eles conseguem retirar do meio do povo. Que já não servia mais para eles, né? Que já não servia mais para atirar fogo e queimar de uma vez tudo isso que realmente estava sendo evidenciado, podemos dizer assim, né, pela escritura, pela pregação. O corrupto regente de Florença, que era Lourenço de Médici, é interessante que esse livro, Savonarola, ele está no mesmo contexto ali de Maquiavel. Maquiavel, ele faz o livro O Príncipe, então um termo maquiavélico, né? Então, a Itália era dividida em várias regiões, não era tudo unificado como a gente vê hoje. Então, eram reinos, um querendo matar o outro para poder tomar o poder e tomar aquela região. E Lourenço de Médici, a família Médici, que é bem conhecida, estava nesse meio, né, de tentar conquistar, de tentar unificar com as suas próprias forças o poder. Então, como Savonarola ele estava ganhando tanta influência do povo, Lourenço de Médici estava tentando de todas as formas conquistar esse pregador. Então, com agrado, seu agrado não funcionava com ameaça, para poder calar a boca de Savonarola, porque Savonarola pregava contra o pecado e contra a própria maldade desse regente, né? Então os Lourenços de Médici, que não viam esforços para poder se ver no poder, Savonarola falou assim, me desculpa, não adianta você me ameaçar, fazer nada comigo, porque eu vou continuar pregando as coisas que estão erradas e que estão em discordância com a Bíblia. Então Savonarola profetizou que Lourenço, o Papa e o rei de Nápoles morreriam entre um ano. E assim sucedeu. Depois da morte de Lourenço, Carlos VIII da França invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. Imagina se ele já tinha influência devido a toda aquela transformação e revolução que ele fez na cidade, como você falou. Imagina agora Deus cumprindo a profecia através da boca de Savonarola, que toda essa liderança morreria no período de um ano. Contudo, como o Vini já está dizendo aqui, a influência dele ela cresce demais, ela se torna muito grande, mas o sucesso, podemos dizer assim, de Savonarola foi curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do novo Papa, foi queimado em praça pública, com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim". Terminou a vida terrestre de um dos maiores mártires dedicados de todos os tempos. Se o ambiente político fosse o mesmo que que estava acontecendo na Alemanha no tempo da Reforma, com certeza Savonarola teria sido o instrumento usado para a nova reforma, porque ele é o precursor, ele era um reformador, porque a sua conduta era de levar aquele povo a se converter, né? Então, de deixar uma vida de pecado, de uma vida voltada para a Bíblia, e ele é considerado um reformador também pela questão de falar da igreja. Então, aqueles muitos pregadores e autoridades da igreja que estavam ali, eles ficavam quietos porque ganhavam seu salário, tinham todo um status, né? Mas Savonarola falou assim, não, eu vou falar contra as coisas que estão erradas na liderança, o que eu não concordo com a autoridade do Papa, com as coisas da questão das indulgências e tudo isso que está acontecendo. Então Savonarola ele foi o precursor. E como eu já disse, se ele estivesse um pouquinho mais para frente,
com certeza ele seria um nome muito mais conhecido do que ele é hoje. Falando desse ambiente político, é o que aconteceu quando veio Martinho Lutero, Sim. que tinha um ambiente político um pouco mais favorável, Preparado para que ele pudesse fazer ali a quebra, a conversão e a reforma, né? O ambiente político que Savonarola está inserido é um pouco mais oprimido, né? De mais Sim. opressão. Então, assim, por mais que ele queira falar muito, como a gente falou... Não deu tempo, né? Porque ele foi morto na fogueira. Ele vinha crescendo, falou assim, olha, acabou aqui, e queimaram ele em praça pública. E a gente vai ver que, então, esse precursor, então imagina, a gente está falando do finalzinho de 1400, né, indo para 1500, cerca de alguns anos para a Grande Reforma, e ali começou a eclodir vários grandes, considerados grandes reformadores. Então a gente vai ver Lutero, Zwinglio, vai ver Calvino, vai ver Martin Bucer. Então a gente vai ver que esses reformadores vêm todos desses contextos. Imagina o que estava acontecendo no mundo nessa época, que interessante, né? Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, coloca aí nos comentários. A gente vai continuar falando sobre esses grandes homens de Deus que foram heróis da fé. Tem um livro ótimo aí que você pode ler sobre isso, mas a gente vai trazer esse conteúdo para vocês, de tantos homens que foram usados e o Senhor continua usando até hoje. Então, todo aquele que se põe à disposição, um dia como o Billy Graham orou, né? Senhor, faz de novo, faz de novo. E Deus, Ele fez, Ele pode fazer também na nossa vida, quando nós nos colocamos à disposição e ser como Savonarola foi. Não que a igreja hoje precisa de uma reforma, né? Isso que a gente está dizendo, mas é para que a gente seja realmente tochas nas mãos do Senhor, né? E lembrando que nossos vídeos saem toda quarta-feira e todo domingo. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve. E quando você se inscrever, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. É isso aí. Fiquem com Deus. Deus já utilizou a vida desse homem para abrir esse percurso da reforma tributária, parceiro? A reforma tributária tem que passar. Parceiro, eu tô me confundindo muito com reforma e falar reforma já tributária já. Aprova, Guedes. Tá, vamos lá. Savonarola, né? Então eu vou falar que Savonarola. Batiza, Senhor. Batiza. Savonarola pegar. Continua dando glória, continua dando glória.